Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco durante esse breve intervalo. Começamos agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, pela quinta vez, dedicado ao tema da providência. Creio na providência divina. A providência que é o cuidado, o zelo de Deus, a atenção, a solicitude, a proteção e a condução, Ele mesmo, de todos e cada um dos acontecimentos, da aventura das criaturas, de tudo aquilo que fora dele, procedeu dele, foi criado por ele e é conduzido para a meta estabelecida por ele. Terminamos o primeiro bloco citando o livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 20, que vamos citar aqui daqui a pouco, para aqueles que não estavam com o televisor sintonizado na Rede Século XXI, para que nós recordemos o gancho, o raciocínio com o qual nós terminamos o primeiro bloco. A fé na providência divina traz lições muito importantes para nós. O Deus que não só cria, mas cuida do que Ele criou, não abandona o que Ele criou à própria sorte, mas conduz a história, conduz cada uma das criaturas, até a mais insignificante, com sabedoria, assistindo-as. A fé na divina providência nos convida a nos humilharmos diante de Deus e também de todas as criaturas e a nunca nos ensoberbecermos, porque nas mãos dele somos argila, qual oleiro infinito e onipotente que é Deus Todo-Poderoso. Somos obras de suas mãos. E também, malgrado qualquer conquista, qualquer avanço, qualquer vitória, qualquer superação, qualquer aperfeiçoamento que de fato integra a nossa vida como vontade de Deus, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, quanto mais nos elevamos, quanto mais conquistamos, quanto mais obtemos bens materiais ou espirituais, somos convidados a nos humilharmos, porque aquele que é tudo, que pode tudo, que fez tudo e que conserva tudo, se humilhou, rebaixou-se, inclinou-se sobre a natureza humana e no ventre de Maria se fez carne. É na cruz que nós compreendemos que o tão grande Deus se fez humilde. Não pode ser diferente para cada um de nós. E é disso que trata o livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 20. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo. E perante Deus acharás misericórdia. Quanto mais elevado fores. É óbvio que aqui estamos tratando de uma elevação não de pecado, não de altivez. Isso trata a segunda parte da frase, mais te humilharás. E o modelo é exatamente o Deus providente, o Deus criador. O Deus que não precisava criar, criou por amor. O Deus que não precisava conservar, conservou por amor. O Deus que não necessita de nada fora dele, apesar disso fez e conserva aquilo que fez, na plenitude dos tempos se rebaixou. É no ventre de Maria que nós aprendemos, no Verbo encarnado, como Deus se fez pequeno, como Deus se fez humilde, como Deus se fez nada. Sim, porque o que é a nossa natureza humana diante dele é nada. O Deus que é tudo se faz tão pequeno, se faz homem. Quanto mais elevado fores, mais te humilharás e obterás de Deus misericórdia. Perceberam que a misericórdia não é dada aos orgulhosos? Não porque a misericórdia se recuse a ser dada, mas porque o orgulhoso se recusa a aceitar a sua condição de miséria. Porque num coração orgulhoso não há espaço para o reconhecimento da sua indigência. E quem reconhece sua indigência, de fato se faz humilde, que é o contrário do soberbo, que é o contrário do orgulhoso.
Aliás, a fé na criação e na providência divina, ou seja, a fé no Deus Criador e no Deus Providente, é o convite à cura de qualquer soberba, à cura de qualquer orgulho. De fato, a reta compreensão da providência divina é uma ajuda poderosa para curar o coração de uma chaga horripilante, uma chaga horrorosa que se chama orgulho, que se chama soberba, que se chama prepotência. O Catecismo da Igreja Católica tem um texto fantástico sobre isso. Eu penso que é o texto que mais ilustra com uma precisão milimétrica a passagem da fé na providência à humildade, à confiança, à alegria, à serenidade e à sabedoria, por que não dizer, da pessoa. A fé na providência nos cura dessa chaga, obviamente quando é bem entendida, e bem entendida nos termos que nós estamos fazendo, pelo menos pretendemos fazer, e pretendíamos fazer e tentamos fazer nesses 5 programas e nos outros que ainda virão. O parágrafo que vamos ler e comentar agora do Catecismo da Igreja Católica traz essa síntese harmoniosa, essa passagem muito devida, muito precisa, lógica, evidente no meu entendimento, do Deus Criador, do Deus Conservador, para a transformação do nosso coração. O que é que a convicção de que Deus que cria e Deus que conserva, o Deus diante de quem nós dobramos os nossos joelhos, o que isso deve trazer para a nossa vida de benefício, de dádivas, de virtudes, de graças espirituais. Vamos ao texto. Depois da criação, Deus não abandona a criatura a si mesma. Não só lhe dá o ser e o existir, mas a cada instante a mantém no ser. Lhe dá o agir e a conduz ao seu termo. Reconhecer esta dependência total do Criador é fonte de sabedoria e de liberdade, de alegria e de confiança. Perceberam aqui quão importante é crer na providência divina? Quem crer descobre a sabedoria da vida, liberta-se da convicção ridícula, irreal, indevida, fictícia, ilusória, de que vale mais do que aquilo que é, de que é mais do que os outros, de que pensa que sua posição enquanto criatura, malgrado os grandes cargos, os grandes postos, os títulos que obtém, os bens materiais que possui, que isso o coloca diante dos outros numa posição de superioridade, de orgulho, de egolatria. E produz também serenidade e paz, porque coloca o nosso coração nos braços do providente Deus, que esse sim é digno de toda a honra e de toda a glória, é o condutor, é o Senhor, é o soberano, é o único que detém a supremacia na nossa vida. Eu penso que esse texto do Catecismo da Igreja Católica sintetiza o programa desse domingo. Sim, Deus Todo-Poderoso é o único detentor das prerrogativas que o orgulhoso, o presunçoso, o arrogante arvora para si e pretende concentrar em si. E na sua estupidez, na sua insanidade, ele pretende que o mundo orbite ao redor dele. Concluímos o nosso encontro com um texto do livro da Sabedoria que, nessa linha, vem confirmar, vem corroborar tudo aquilo que nós afirmamos nesse programa que está terminando. Vamos ao texto. Porque amais tudo que existe, e não odiais nada do que fizestes. Porquanto, se o odiasseis, não o terias feito de modo algum.
como poderia subsistir qualquer coisa se não o tivesses querido? E conservar a existência, se por vós não tivesse sido chamada? Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Deus não odeia nada do que Ele faz. E se Ele tivesse odiado, não haveria sentido ter criado. Deus não odeia a sua criatura. Deus ama a sua criatura. Cria-a por amor, conserva-a por amor. E a criatura, ciente disso, sabe que é amada. Sabe que é conservada e protegida por um abraço misterioso da providência que a envolve, que a penetra, por que não dizer, que é constante na vida dessa criatura tão pequena, tão frágil, e ao mesmo tempo, com essa certeza, ela se torna tão confiante. A criança que se abandona, que se joga nos braços do pai, ela o faz por uma razão muito simples. Ela não entende bem as coisas, mas tem só essa convicção. Meu pai me protege, meu pai cuida de mim. Meu pai não me odeia. Eu não fui criado como algo a ser odiado, ou algo a ser desprezado, ou algo a ser hostilizado, ou algo a ser ignorado. Fui querido desde toda a eternidade por amor, fui criado por amor, fui conservado por amor, por esse Deus que me dá a vida, que me sustenta na vida, que é o sentido da vida. Terminamos mais um encontro e desejo que no próximo domingo você esteja conosco, uma semana abençoada, com a Bíblia na mão no próximo domingo. Você é convidado a dar continuidade conosco a essa catequese sobre a fé na providência divina. Creio e creia também na providência divina. Uma santa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.